ao final do século XII, em Florença, chega a situação que era necessário pelos comerciantes ter um grupo, uma associação, organização de pessoas que cuidam de dinheiro, banqueiros. Então eles criaram essa organização de banqueiros. Deu regras para os banqueiros e controlou como os banqueiros funcionaram. E umas coisas eles mandaram os banqueiros fazer era manter o caderno de caixa. E foi isso que eles usaram o tempo todo para a contabilidade. Esse tipo de livro existia nas tabelas das contas em Lombardia e em Gênova. Mas tinham grandes diferenças. Aquelas em Florença não era só uma lista de dinheiro recebido e pago. Indicou esses detalhes dentre contas pelos devedores e credores. Então não foi o livro de caixa como era em Milano ou em Gênova. Era um sistema diferente. E os comerciantes que estavam baseados em Tuscany soube desse sistema dos banqueiros porque eram os comerciantes que controlaram os banqueiros. E depois que os banqueiros começaram a organizar esse sistema mais com mais claridade, os comerciantes começaram a copiar. Mas vamos voltar para lá daqui a um minuto. Primeiro exemplo nós temos de contabilidade, que parece como está começando na direção de ser partidas dobradas, é de 1211. É de uma empresa, um banco, que funcionou em 3 lugares em Tuscany. Mas a casa do banco foi em Florença. E esses documentos existem 4 páginas, 2 pedaços de pergamento, de frente e atrás, com essas contas, os detalhes escritos. E os detalhes nessas páginas, as 4 páginas, está amplo, tem muitos detalhes em cada entrada. O que o contador fez foi, ele dividiu a página em 2 partes, com a linha assim, vertical, no meio do papel. E ele, quando ele empresta dinheiro para cliente, ele escreveu num espaço, Senhor X deve dar, etc. Quantidade e porquê. Ele deixou depois um espaço embaixo, que era para colocar mais entradas, até a conta era pago, e quando era pago, o banqueiro, o contador, arriscou a entrada, assim, com uma linha diagonal. Lembre-se, não tinha uma conta por caixa. E essas 4 páginas indicam muito esse sistema. O sistema não foi uma partida simples, sem evidência nenhuma que tinha segunda conta usada. E na outra parte, quando era uma entrada envolvendo 2 clientes, era o que eu chamo partida dual, em inglês dual entries. Isso é a mesma coisa do que partidas dobradas, mas não indica onde é a segunda entrada. Só indica que era a segunda entrada numa outra conta. Felizmente, é muito bom que a gente tenha evidência nessas páginas. Como foi a segunda conta? Porque tem uma entrada assim, numa página, e bem embaixo, com a conta de segunda pessoa.
Então dava para ver a primeira entrada em débito em cima e crédito na segunda conta embaixo. Partida dual de uma transação. Então, esse documento indica para nós onde está um point na seriado de desenvolvimento de partida dobrada. E a próxima era colocar onde ficou a outra entrada, em qual página ficou a outra entrada. E quando os banqueiros começaram a fazer isso, eles inventaram partida dobrada. Mas voltando para a situação, então os banqueiros no século XIII já tinham começado fazendo partida dual logo no começo do século. E, com certeza, antes de 1250, tinha chegado totalmente em partida dobrada. Comerciantes começaram a copiar e eles usaram um caderno de devedores e credores. Um livro razão de devedores e credores. E naquele livro, eles começaram mantendo só as contas dos devedores e credores, e não tinha uma conta por caixa. E foi o mesmo livro do que aquela dos banqueiros, mas o nome era diferente. Mas pouco a pouco eles começaram a colocar outras coisas, contas por outras coisas, despesas, compras, especialmente. E quando era considerado importante, eles colocariam nessas contas das compras o que eles receberam quando venderam coisas. E isso indicou a lucro em cada compra. Isso foi o começo de usando partidas dobradas para calcular lucro. E isso estava começando, eu tenho evidência disso por volta de 1250. E em 1290 tinha exemplos de contabilidade de partida dobrada em tudo a impressa. A mais completa é considerada em 1299, uma empresa italiana que estava funcionando no sul da França, mas tudo está escrito em italiano, então é completamente italiano, e a empresa saiu de Florença. Mas ainda estava faltando uma conta por caixa. Então, era partida dobrada sem caixa. E para completar tudo, se você quis descobrir a posição da empresa num balanço, precisava contar tudo a dinheiro separada e entrar a quantidade que você tinha em dinheiro para completar o balanço. Foi assim. Pelo menos 100 anos, isso foi... Ninguém passou essa situação. E só foi quando a igreja começou a relaxar as regras sobre ganhando dinheiro, usando dinheiro, lucro atrás de dinheiro, que os comerciantes começaram a manter uma conta em caixa. E não existe nenhum documento até hoje que indica que qualquer empresa de Florença ou do estado inteiro de Tuscany manteve um sistema de partida dobrada completo até o século XV. Em Milano e Gênua tem exemplo das contas no meio do século XIV, que indica que eles também estavam próximos de partida dobrada em tudo. Em Gênua eles tinham as contas do governo da cidade em 1340, escrita em latina, mas parte dos documentos, livro, está completamente partido dobrado. E nós sabemos que aquela estava baseada na maneira de manter contas dos banqueiros de Gênua. Então, 1340, sabemos que tinha partido dobrado lá e estava completo. Mas eles abandonaram esse sistema logo depois.
e voltou para trás. A contabilidade tabular. Em Milano, tem esses exemplos de metade daquela século, por volta de 1358, 1360, de empresas que realmente estavam usando partidas dobradas. Quando aquelas regiões abandonaram usando latina e começaram a usar italiano para as entradas, o sistema devagar, muito lento, começou a ficar junto, dar um sistema. Mas foi o sistema de Florença que foi liderar, porque, embora que Gênova e Lombardy, Milano, eles tinham como fazer partidas dobradas, eles ficaram usando o sistema de contabilidade tabular. E isso demorou o desenvolvimento de livro de conta feito em partida dobrada naquelas duas regiões.